Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso escritório, conversando sobre o quão evoluído é o agronegócio no Brasil e no mundo, né? O Brasil hoje ele é um país extremamente poderoso, não somente em tamanho de área cultivada, mas principalmente com a qualidade e a tecnologia que é empregada no agronegócio nacional. O Brasil, ele lidera, junto com os Estados Unidos e Austrália, todos os lançamentos de máquinas, de biotecnologia, de genética e, por que não, de inovação, tecnologias de aplicação e agora eventos de utilização de inteligência artificial no auxílio da tomada de decisão. Minha visão é que o agro-brasileiro é muito forte, continuará muito forte por muitos anos, com uma representatividade muito significativa no produto interno bruto do Brasil. E desta forma, o nosso agricultor, que é um batalhador, que é um inovador e que busca excelência na qualidade da sua produção, está hoje liderando esse processo não só nacionalmente como mundialmente. Muito bem. Qual o impacto da inovação e da renovação na sustentabilidade e competitividade no agronegócio? A inovação cria primeiro um impacto de curiosidade. Por natureza, o agricultor brasileiro, ele é curioso, ele gosta de inovação, ele é ávido por inovação. Ela gera, a princípio, uma curiosidade e eu posso assumir que gera uma abertura muito grande, né? Eu trabalho há mais de 25 anos, eu comecei minha carreira plantando experimentos pela Cargill Sementes, trabalhei muitos anos em outras companhias como a Monsanto e outras, produção de semente de soja. O agricultor brasileiro ele é ávido e curioso para qualquer tipo de possibilidade que o ajude a produzir mais e melhor. E a inovação gera um impacto positivo, primeiro curioso, depois positivo, de aprendizado. Ela exige uma curva de aprendizagem, né? Uma abertura, uma curva de aprendizagem e proporciona, na verdade, com essa aprendizagem, a possibilidade de fazer mais com menos, a otimização na tomada de decisão, decisões mais assertivas e uma série de outras vantagens de sustentabilidade que muito possivelmente a gente vai estar conversando da agora para frente. Pois é, Fábio, vamos falar agora sobre a adoção de novas tecnologias e também práticas inovadoras. Como que isso pode transformar os desafios enfrentados pelo agronegócio em oportunidades de crescimento? O Brasil ele vem crescendo com a adoção de novas tecnologias. Nós tivemos lá a Revolução Verde, que foram o advento da fertilização no agro. Nós tivemos o advento da biotecnologia, que foi a presença de traits que protegem a planta e proporcionou a genética da soja, do milho, do algodão, um salto muito grande de produtividade. Nós estamos tendo agora o advento da inteligência artificial, da utilização de imagens de satélite e utilização de imagens de altíssima qualidade, com a ajuda da inteligência artificial para que nós possamos ter uma leitura mais fidedigna, não de uma forma empírica, mas de uma forma contínua e com uma qualidade absurda, onde o agricultor de alguma forma já faz, por exemplo, aplicações com taxa variável de inseticidas, fungicidas, de herbicidas, ele já controla muito mais a qualidade da semeadura e, por consequência, utiliza mecanismos como a aplicação aérea, aplicações com importe de alta qualidade. Tudo isso hoje vem acrescido com muita tecnologia, com muita leitura. Leitura do quê? Leitura de como a planta está, leitura de como o solo está, leitura de ameaças que as culturas podem estar tendo. E isso vem proporcionando sempre ganhos. Ganhos não só na balança, não só mais sacos por hectares ou toneladas por hectare,
mais redução de emissão de gases, né? Redução de volume de água aplicada, redução de metais pesados. Isso tem proporcionado um ganho geral. A agricultura, o agro brasileiro, ele não desmata, ele preserva as nascentes, ele segue as normas de reserva legal e ele vem tornando cada vez mais eficiente na utilização dos recursos quando é preciso tomar medida. E muitas vezes a otimização não está sendo praticada, né? Ele faz amostras a campo, ele tem funcionários próprios, ele tem a equipe da revenda que o ajuda a fazer o scouting a campo, ou seja, fazer o cheque. E a tecnologia chega hoje para ajudar, para auxiliar com mapas de qualidade, com proporcionar heatmaps de aplicação com qualidade e otimizar e, por consequência, colaborar na sustentabilidade do meio ambiente. E, consequentemente, isso faz com que se reduza a utilização de insumos químicos. Obviamente, hoje nós podemos afirmar que não existiria agronegócio em escala no mundo sem a aplicação de fertilizantes e agroquímicos, porque a competição, os ataques e as ameaças que eu mencionei há pouco, elas fazem parte hoje, né? Uma própria selva natural, ela tem uma competição natural, ela tem presença de fungos, de bactérias, de insetos, ela precisa da decomposição da matéria orgânica para equilibrar o solo. E no agronegócio de alta escala, nas culturas que hoje alimentam o mundo, como soja, milho, por exemplo, a cana-de-açúcar que produz açúcar e etanol, existe essa competição, o surgimento de novas doenças, a necessidade de desenvolvimento genético para a proteção das plantas, e a Taranis vem somando nesse processo. Nós temos ajudado no processo de escolha de variedades, por identificação de suscetibilidade de umas e outras, nós temos colaborado muito na efetivação da aplicação agrícola e, por consequência, na redução da quantidade dessa aplicação em muitos casos. Muito bem. Vamos fazer a nossa primeira pausa aqui no Boa Tarde, Produtor, mas na sequência a gente continua. Já estamos de volta com mais um bloco do Boa Tarde, Produtor, e agora eu quero trazer uma dica especial para você. A Simple Agro despontou em Rio Verde com soluções inovadoras para a realidade do agro desde 2018. Com experiência em commodities, oferecem serviços de compra, venda, intermediação e assessoria estratégica para comercialização de grãos, com soluções customizadas para atender às necessidades específicas de cada cliente e sempre acompanhando as tendências e oscilações do mercado. A Simple Agro proporciona as melhores negociações, traduzindo em lucratividade e rentabilidade. Procure a especialista em commodities, Adria Rocha, pelo telefone WhatsApp 649-9303-1729. 99303-1729. Eu disse Simple Agro. Seguimos com o Boa Tarde, Produtor, e nesta edição trazendo um assunto muito interessante, produzindo mais com menos, como a inteligência artificial potencializa a eficiência do empresário rural. Esse é o nosso tema e o nosso entrevistado é o Fábio Franco de Negócio e também a escalabilidade, como a Taranis monetiza a sua solução e qual é o modelo de negócio adotado pela empresa, tanto licenciamento, assinatura, enfim. Pergunta: a Taranis é uma empresa de serviços. Ela opera por conta própria no Brasil, fazendo acessos diretos ao mercado de cana-de-açúcar. Nós temos o time comercial a campo, com representantes de contas especiais, e nós estamos também atendendo via distribuidores, o mercado de grãos, onde nós assinamos contratos anuais. A Taranis monetiza com uma cobrança por hectare, a depender dos seus serviços que serão contratados. Existe o Smart Scout Essential, onde nós estaremos apenas trabalhando com imagens de satélites. Por consequência, nós temos a adição da nossa tecnologia exclusiva, quando a gente usa captura de imagens de altíssima resolução,
E aí a gente pode exemplificar, por exemplo, nós temos a possibilidade de fazer 4 missões na cultura da soja, por exemplo, onde a gente vai identificar ali a emergência da soja, depois a primeira ameaça de plantas daninhas, depois a primeira ameaça de doenças e a segunda ameaça de doenças. Então, conforme são adicionados pacotes de dados e momentos de capturas de imagem, a Taranis monetiza com uma cobrança por hectare. Então, os contratos são de 12 meses, eles contemplam um ciclo de abertura de imagem de satélites combinada com as capturas de imagens de alta resolução e os pagamentos são feitos, os valores são cobrados por um valor por hectare. Nós temos acessado o mercado já comercialmente desde 2020 e trabalhamos como uma empresa que auxilia, né? No caso da distribuição, ela vai, por exemplo, adquirir um contrato com a Taranis, ofertar esse produto ao agricultor. O agricultor, dentro do pacote da revenda que ele utiliza, ele vai ter acesso aos serviços da Taranis, né? E ele vai ter acesso à plataforma da Taranis de uma forma exclusiva. Hoje, tanto pela Lei de Proteção de Dados, quanto pela própria política interna da empresa, né? Os dados são únicos e exclusivamente do agricultor e ele só pode compartilhar com quem ele autoriza, ou seja, as imagens da lavoura dele, que são capturadas pela Taranis, são garantidas por contrato e por leis, mas também só são fornecidas a um consultor, por exemplo, ou a um filho, ou a um parente, mediante a autorização do próprio proprietário na assinatura do contrato. Ele está muito relacionado à característica do agricultor de culturas que a gente chama plantadas em linha, né? Soja, milho, algodão, principalmente sorgo, feijão, os pivôs, girassol. O agricultor brasileiro, ele é bastante centralizador. Ele não tem o costume de comprar um produto aplicado, por exemplo. Ele compra produto da revenda. A revenda compra produto da multinacional e revende ao agricultor. Mas as revendas têm sentido uma dificuldade de competição entre elas, e é como eu me diferencio, como eu atendo o meu agricultor melhor. E elas sentem a necessidade de prestar um serviço melhor. Então, as revendas, umas adotaram a estratégia de ter um processo de logística de entrega fracionada melhor. Outras começaram a tentar fazer amostra de solo e prestar um serviço de fertilização de solo, além de vender os fertilizantes, por exemplo. Outras estão adotando um serviço de CRM diferente, que proporciona também essa interação com o agricultor. Outras estão utilizando de celulares para captura de imagens e envio para um banco de dados para uma tomada de decisão, né? Porém, o agricultor, ele ainda brasileiro, ele não foi acostumado a comprar um fungicida e chegar um uniporte na fazenda dele já com essa mistura pronta e fazer. Ele tem o uniporte dele, ele tem um maquinista dele, tem um gerente dele, e ele confia no processo dele. Então, aceitar uma empresa que virá fazendo uma amostra com drones, com aviões, que vai dar um dado, é um processo de aceitação e de entendimento e de confiança. Porém, ele tem um desejo de ser apoiado por isso, de ter uma segunda, uma terceira fonte de informação, e não só a confiança própria, não só a consultoria externa, não só o profissional da revenda que visita a sua fazenda toda semana. Ele também gostaria de ter a informação no seu celular, num computador onde ele pudesse ver os mapas de aplicação. Ele já faz isso de certa forma. E essa maturação do mercado, ela é um processo de aprendizagem, onde a Taranis tem feito várias provas de conceito, tanto para o distribuidor entender que tem que estar adquirindo um serviço que será prestado ao agricultor, quanto o agricultor adquirir este serviço adicional que vai melhorar a otimização, a sustentabilidade, a tomada de decisão e a efetividade do processo, proporcionando a ele colher mais. É um processo, é uma caminhada, onde na cultura de cana isso já vem
é um pouco mais acelerado, mas não há dúvida nenhuma que em soja, milho e algodão já é um desejo, nós já temos sendo acessados pelo mercado e vamos sim crescer bastante no Brasil. Fábio, quais são os tipos de parcerias que a Taranis busca para poder ampliar o crescimento da empresa e também ampliar o alcance da sua solução? Olha, a Taranis, ela costuma utilizar de alguns consultores agrícolas, agronômicos renomados, por exemplo, em cana-de-açúcar, nós temos parceria com os principais nomes da consultoria de cana-de-açúcar. Ela conta com algumas distribuidoras no país que estão agora, nós estamos desenhando projetos de prova de conceito relevantes, né? Em termos de investimento, nós temos nossos investidores externos e também investidores aqui no país que acreditam no projeto da Taranis. E eu queria lançar um desafio. Você, distribuidor que está na região de Rio Verde, ou no Goiás, ou no Mato Grosso do Sul, próprio São Paulo, que quer apresentar um serviço diferente, confiável e de qualidade, nos procure. A Taranis está disposta a ofertar uma prova de conceito 1+1. Para cada hectare adquirido, a Taranis dobra a área e estende e possibilita fazermos uma área mais relevante, demonstrativa para os clientes num primeiro ano. E aí, no segundo, terceiro ano, tratará somente de um crescimento orgânico que virá naturalmente, porque o produto é muito bom, o serviço. Com certeza. Vamos falar um pouco mais novamente aqui sobre sustentabilidade, como a Taranis contribui para a sustentabilidade do setor sucroenergético e quais são os indicadores de sustentabilidade que a empresa utiliza para medir o impacto. Isso é muito importante. Nós estamos agora para lançar até o final desse ano um estudo de benchmark, porque a Taranis já tem mais de 1 milhão de hectares em cana-de-açúcar amostrado nos últimos 3 anos. E nós vamos dobrar essa área no ano que vem. Isso nos dá a condição de fazer um estudo na linha do tempo. Por exemplo, nós conseguimos constatar, que vou dar um spoiler, o aumento do percentual de cobertura de colonião nos canaviais nos últimos 3 anos. Constatar mais de 3% de aumento da infestação de uma espécie específica de folha estreita, que é o capim colonião. O que isso vai impactar no processo? A necessidade da troca de molécula de herbicida pré-emergente, a combinação de moléculas de herbicidas para aumentar o período residual, qual é a necessidade de se fazer ou não uma aplicação em pós-emergência no fechamento de linhas ou no pós-quebra-lombo de cana-de-açúcar. Da mesma forma que grama seda tem se tornado uma dor de cabeça em muitas usinas aqui, bem no centro do estado de São Paulo, centro-sul, onde é uma planta de difícil controle. Quando se perde a mão no estabelecimento da cultura, monitorar e tomar medidas reativas realmente tornará a condução daquele canavial mais caro, né? Então, tudo isso vai ter um impacto na sustentabilidade do processo, ou seja, vai ter um impacto econômico. Eu vou precisar gastar mais para controlar melhor a planta daninha. Eu vou conseguir, por exemplo, nós temos um cliente que já está no 3º ano de contrato conosco, um cliente muito grande, onde ele já conseguiu reduzir quase 5% o nível de infestação na linha do tempo dos seus canaviais. O projeto dessa grande usina é como vou reduzir a infestação de plantas daninhas no meu canavial nos próximos 5 anos, utilizando o Taranis como a ferramenta de mensuração. E isso para nós é motivo de muito orgulho, ou seja, a Taranis quer ajudar, reduzindo hoje a competição com plantas daninhas, aumenta consecutivamente a produtividade por hectare. Então, esses são os impactos, né? Esse lance de produzir mais com menos, eu vou voltar no meu argumento inicial da nossa conversa de hoje, que é otimizar.
ser efetivo na tomada de decisão. O agricultor brasileiro, ele usa os melhores fertilizantes, ele tem as melhores plantadeiras, ele tem as melhores colheitadeiras, os melhores uniportes. Ele é número 1 hoje em lançamento. Uma empresa de máquinas vai lançar um produto novo, lança no Brasil. Tanto é que a Taranis, ela nasceu e veio para o Brasil primeiro, antes de ir para os Estados Unidos. Apesar que hoje nós já somos maiores nos Estados Unidos do que no Brasil. Porém, como que o agricultor, então, pode melhorar a produtividade? Ele tem que começar a ter um olhar mais clínico. Ele quer buscar isso. O agricultor brasileiro, ele é top. Como eu disse, ele é curioso e ele quer fazer mais. Mas ele não quer só economizar. Às vezes ele quer fazer investimento para colher mais. Então, em muitos casos, a Taranis, ela vai ser um investimento, mas otimizando, protegendo o meio ambiente, aplicando na dose certa, no momento correto, garantindo a redução dos impactos das ameaças nas lavouras e proporcionando ao agricultor, no final, uma colheita feliz, né? Com certeza. E a Taranis tem algum programa de responsabilidade social? A Taranis, ela está trabalhando agora, nesse ano. Nós somos uma empresa pequena no Brasil, né? Uma startup que nós operamos já comercialmente, nós estamos praticamente operando já sem novos investimentos, atingindo o break-even em termos de o que a lucratividade rege a empresa. Então nós passamos por uma acomodação nacional aqui, reestruturação de pessoas, e agora vamos partir para a adoção de projetos sociais. Estamos ainda desenhando isso e em breve faremos uma comunicação nesse sentido, mas ainda não posso compartilhar o projeto que ainda está passando por uma aprovação global. Muito bem. Vamos fazer mais uma pausa aqui para o intervalo, mas na sequência a gente continua. Eu quero aproveitar para falar com você de uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito, onde você é o dono. A diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Sicoob Crédito Rural, a escolha inteligente para quem valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. Experimente agora. Já estamos de volta aqui no Boa Tarde Produtor e agora eu quero perguntar para você: você possui armazém de cereais e ainda trabalha com aquela secagem, com todo aquele processo manual de abastecimento de fornalha com lenha? Se a resposta for sim, então eu quero falar com você sobre a Comber, que tem soluções para a secagem de grãos. A Comber possui uma linha completa de automatizadores e também fornalhas para melhorar ainda mais o rendimento de seu secador de cereais. É uma empresa rioverdense, pioneira e líder nacional em seu segmento, que há mais de 10 anos fornece soluções em secagem de grãos para todo o Brasil. A Comber nasceu com a necessidade de atender o Grupo Comelli, em Rio Verde, mas logo conquistou todo o território nacional, atendendo desde o produtor rural até as grandes corporações do agro. Os automatizadores a cavaco da Comber ganharam destaque rapidamente em razão dos seus benefícios, como, por exemplo, redução da mão de obra de seus passivos, estabilidade da temperatura de secagem e aumento da produtividade do secador, melhoria na qualidade do grão seco, redução dos gastos com manutenção de fornalha, entre outros. Então saiba mais, pesquise no Instagram Comber com C, e você terá mais informações. Comber, soluções em secagem de grãos. Voltamos aqui com o nosso Boa Tarde Produtor e o Fábio agora vai falar para... Uma ótima questão, né? A Taranis é uma empresa que opera dentro das leis de todos os países que ela está inserida hoje. Nós estamos nos Estados Unidos como a maior área, a segunda maior área no Brasil. Nós estamos na Alemanha com um projeto muito grande, nós estamos na Turquia com um projeto muito grande, voando lá batata doce para produção de açúcar. Nós estamos agora
Nós estamos no Uruguai, na Argentina, estamos indo para a Bolívia agora para voar soja também, para imagiar soja. Então, a primeira coisa, você opera com drones ou com aviões, você tem que estar com todas as regulamentações em dia, principalmente em relação à ANAC, né, que é da agência controladora de voos do país, né? Então, nós operamos também com equipamentos próprios e com subcontratações de terceiros, aos quais todas as empresas passam por um escrutínio de cheque de documentos, de regulamentações, tanto de equipamentos aeronaves ou drones, quanto os pilotos, certificações, e a Taranis cumpre com 100% disso. Para você ter uma ideia, as usinas de cana-de-açúcar são extremamente rigorosas com documentações trabalhistas, documentações de terceiros, e a gente jamais conseguiria operar com elas se não tivéssemos 100% validados quanto a isso. Então, essa parte regulamentatória é muito importante, como eu mencionei há pouco também, além de proteção de dados, né, a Taranis nunca teve nenhum processo, globalmente falando, nos últimos 7 anos quanto a isso, tudo hospedado na nuvem, com empresas que proporcionam nuvens com a segurança global, né? Então isso é extremamente importante porque o dado pertence ao agricultor, né? Então, isso a gente está muito tranquilo e muito seguro que seguimos as normas do Brasil. Muito bem. Fábio, como a Taranis está baseadas muito em projetos da Taranis, globalmente falando, relacionados à sustentabilidade, a crédito de carbono, e principalmente nós estamos num momento muito importante agora, num projeto muito grande nos Estados Unidos, por exemplo, posso dar como exemplo, está muito relacionado às áreas de conservação, né? Eu não sei se é conhecimento de todos, mas nos Estados Unidos o agricultor ele ainda gradeia muito o solo, né? Por incrível que pareça, ele não tem cultura em sequência, como nós temos soja, milho e safrinha, mas ele gradeia o solo do milho no ano anterior para plantar milho de novo ou para plantar soja, para garantir uma melhor qualidade de semeadura. E a gente sabe, aqui no Brasil, nós somos praticamente professores do plantio direto, região de Rio Verde, Jataí, Goiás, Mato Grosso do Sul, né? Muita gente já entendeu que não pode revolver o solo e que os prejuízos são quase irreparáveis quando a gente faz isso de um ano para o outro, que a gente destrói esse acúmulo de matéria orgânica. E a Taranis está com um projeto lá junto ao governo americano. O governo americano ele tem uma reserva de quase 20 bilhões de dólares, que seria um incentivo ao agricultor, é mais um subsídio, lá eles são especialistas em subsídios, para que o agricultor não revolva o solo. E qual é a empresa que consegue garantir que o agricultor não revolveu esse solo? A Taranis, através das suas imagens. Então a Taranis está desenhando isso com o governo americano, com o sistema de redistribuição americano e com o agricultor, onde existem que ter documentações, aceites e autorização para que a Taranis seja essa empresa certificadora e que garanta que o agricultor não vai revolver o solo. Lá, no caso, ele vai ganhar um incentivo por isso. Esse é um projeto de alcance nacional nos Estados Unidos, onde a Taranis está preparada para isso. E aqui no Brasil, nós vamos desenhar primeiramente com as usinas, né? Com projetos que nos ajudem a mensurar. Por exemplo, nós já estamos com projetos de ROI, de retorno por capital investido. Agora nós estamos trabalhando com projetos que vão envolver economia de água, por exemplo, ou redução de aplicação de herbicidas que reduzem a aplicação de metais pesados. São projetos de longo espectro, demoram 2, 3 anos para poder serem concluídos, para que a gente consiga dados para soltar uma matéria conclusiva, mas são de extrema importância no processo de sustentabilidade, de certificações, de selo verde, da agenda ESG. Muito bem. Velocidade maior do que se imaginava. A Taranis está partindo para incorporação do AI, do chat GPT para dentro da sua plataforma,
para que isso consiga, por exemplo, ler as fotos, pega os dados das imagens, junta com as bulas dos produtos e dá um indicativo de recomendação, que a inteligência artificial não vai substituir o engenheiro agrônomo, o consultor e o próprio agricultor. Eu entendo que a inteligência artificial ela tem que ser somada ao conhecimento agronômico. Ela pode ser um auxílio, e já é e vai ser cada vez mais um auxílio na tomada de decisão. Mas, inevitavelmente, ela vai começar a tomar conta de muitos equipamentos que nos rodeiam. O que é um ACC, que é aquele equipamento que muitos carros hoje têm, que é um equipamento que evita colisão? É a utilização da inteligência artificial. Tem um computador lendo ali a presença de um outro carro ou de um animal muito próximo, mais próximo do que a capacidade da frenagem do veículo, e dispara o freio do carro, mesmo que eu não pise no freio. Então a inteligência artificial está no celular, ela está, daqui a pouco a televisão vai ver as nossas reações. Agora, recentemente, ouvimos que os fones de ouvido vão ter a capacidade de entender a atividade cerebral. Então, é um caminho irreversível. O ser humano tem a responsabilidade de colocar barreiras nesse processo. Essa é a minha opinião particular muito forte. Porém, eu trabalho com isso e eu vejo os benefícios da inteligência artificial na tomada de decisão no agro. Então, cabe a nós termos a responsabilidade de entender como cada tecnologia funciona, seguirmos as regras do país de proteção de dados e tirar proveito da tecnologia, né? Ela está aí para auxiliar, né? Agora, o ser humano tem que ter a responsabilidade nisso, em entender e tomar, no fundo, a decisão. Eu vou fazer isso que estão me recomendando, ou eu vou fazer aquilo baseado no meu conhecimento. Para mim, o grande segredo está em juntar isso. Eu tenho 26 anos de experiência. Será que eu não aprendi nada na minha vida? Lógico que eu aprendi, né? Desde os primeiros experimentos que eu plantava lá em 97, 98, até agora. Então, o feeling de você olhar para uma planta de milho e saber que aquela doença ela é tolerante, ou ela é resistente, ou é suscetível. Agora, a inteligência artificial vem e me dá um dado, falando, olha, em 40 ensaios, essa planta de milho apresentou 22% de suscetibilidade. E essa aqui, que produziu a mesma coisa, apresentou 2% de suscetibilidade. A inteligência artificial, ela junta muito mais coisas que eu levaria horas para fazer uma planilha de Excel para juntar os dados. Ela traz velocidade e ela traz uma metodologia confiável. Então, você juntando o seu conhecimento, o agricultor conhece como ninguém a própria fazenda, mas ele vendo as manchas de solo fraca, ele sabendo quanto choveu, ele entendendo as ameaças naquele ano na cultura da soja, ele sabendo quanto que ele tem dinheiro para gastar, se ele pode ou não comprar mais fungicida, se ele deve ou não aplicar e quanto, e por quê, e como. A inteligência artificial ela pode ajudar nisso, acelerar, porque nós sabemos que o dia tem 24 horas. Nós sabemos que amanhã de novo. E o agro é uma indústria ao céu aberto. Ele não espera nada, ele não espera o Natal, o Ano Novo, o Carnaval. Como a gente fala aí no campo, pau tora, né? Direto. Felizmente, o nosso agricultor ele é um herói. Ele é muito sábio, ele é aguerrido, ele é resiliente. E a inteligência artificial pode somatizar tudo isso, pode dar na mão dele a capacidade de decidir rápido e melhor. Fábio, quais são os principais desafios que você vê para o nosso agronegócio, para o futuro da nossa agricultura? O Brasil tem muitos desafios. A gente pode começar lá, nós temos a segunda maior reserva de fósforo do mundo, mas nós temos um desafio da legislação. Essa reserva está numa terra indígena. A gente
proporcionam a exploração dessa reserva, com qual contrapartida para os indígenas? Ou a gente não vai explorar isso e continuar importando fósforo do Canadá? Né? O desafio é ambiental. Né? Eu cheguei no Mato Grosso em 98. Né? Quando eu cheguei no Mato Grosso, o agricultor colhia 50 sacos por hectare de milho safrinha. Naquela época, 50 sacos era muito bom. Né? Eu saí do Mato Grosso, o agricultor colhendo 140 de média, 150 de média de milho safrinha. O que aconteceu? Biotecnologia, genética e biotecnologia. E efetividade, melhor qualidade de semeadura, sementes melhores. Mas eu cheguei no Mato Grosso, uma semente de soja, ela tinha 70% de germinação e nem falava-se em vigor. Eu saí do Mato Grosso, hoje as sementeiras estão vendendo vigor, germinação e vigor acima de 95%. Então todo o processo evolui, mas ainda temos desafios de adequar as leis à necessidade de continuar provisionando alimento. Eu acho que o agronegócio brasileiro, tirar da terra, não digo que está fácil, mas a gente domina muito. Mas e a industrialização? Eu acho que o desafio do agronegócio brasileiro passa por o país ter mais ferrovias, ter uma malha logística mais adequada. Quando eu cheguei no Mato Grosso, de Sinop para cima, você não conseguia nem andar. Eu fui de carro de Cuiabá a Miritituba em 2016, ainda peguei 250 quilômetros de chão. Hoje chega-se em Miritituba, a soja sai por cima lá. Nenhuma soja de Mutum ou de Lucas desce mais para o Porto Seco de Rondonópolis. Ela sobe para Miritituba e cai no rio. Então, ainda são muitos desafios que não passam necessariamente só o agro. É tudo duplicado aí no Goiás. Né? Tá melhorando. Cada vez que a gente passa por aí, tá melhor. E o agricultor está fazendo a parte dele, porque ele, como eu disse lá no começo, vamos lembrar do início da nossa conversa, o agricultor ele é curioso e ele é ávido por inovação. Ele está fazendo a parte dele, ele não é tradicionalista. O agricultor, ele é arrojado. E o cara que planta 100 hectares de soja, até o que planta 100 mil ou 1 milhão de hectares de soja. O agricultor brasileiro é top de linha. Agora, a estrutura que está ao redor pode ajudar. O óleo de soja precisa ser produzido em Goiás. Até quando a gente vai ficar mandando soja para fora? Até quando a gente... Olha a nossa cultura do algodão, quanto que ela evoluiu, né? O algodão evoluiu muito no Brasil, mas ele ainda está muito concentrado nos maiores agricultores, porque exige muito investimento. Outro grande desafio, subsídio. O governo brasileiro tem uma política nem de seguro, quiçá de subsídio para o agricultor. Ainda, felizmente, existe um certo incentivo para o pequeno agricultor no Brasil, que realmente precisa de ajuda, que realmente precisa de subsídio ou de financiamento com juros baixos. São muitos desafios e, ainda assim, nós somos o maior produtor de alimentos do globo terrestre e podemos ainda continuar crescendo em qualidade, não só em quantidade. Né? A produtividade, se a gente pegar hoje soja, quanto que vem aumentando a produtividade só com eventos de genética e biotecnologia. Então, a inteligência artificial ela vem para somar nisso tudo, para proporcionar decisões assertivas com tantas variáveis para serem consultadas ao mesmo tempo, para que se tome cada vez melhores decisões e que Deus abençoe a todos aí, que a gente consiga dar conta disso tudo. Bem lembrado. Vamos fazer a nossa última pausa aqui para o intervalo, mas na sequência a gente continua com mais informações. Até já. Já estamos de volta com o nosso Boa Tarde Produtor. Lembrando que se você tem alguma sugestão aqui para o nosso programa, você pode mandar para seus contatos. É só pesquisar lá no YouTube Rio Verde FM. Chegamos ao final. Obrigado ao senhor e à senhora pela companhia. Eu te espero na próxima edição aqui no Boa Tarde Produtor. O senhor e a senhora tenham um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até a próxima.